Valorização de mais de 10% no HCTR11. E aí, Matheus, vale a pena investir? Será que é uma boa oportunidade de investimento? Ou será que é uma furada? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo sobre o caso do HCTR11, do porquê ele vem se valorizando de forma relevante nesses últimos dias, porque sim, na minha visão, tem uma justificativa para isso, e no final eu vou falar se vale a pena ou não investir. Só trazendo um spoiler para vocês, tá? Na minha visão, é um péssimo investimento, e no final do vídeo eu vou listar do porquê eu acredito que é um péssimo investimento investir no HCTR11. E bom, seja bem-vindo ao canal do Tio Fis. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos aqui para a prática falar sobre esse caso do HCTR11. Vou aqui para a tela do computador para mostrar tudo para vocês aqui na prática. Bom, a primeira tela que eu estou trazendo para vocês aqui é a tela da cotação histórica do fundo do HCTR11. Peguei aqui uma tela do Google mesmo, tá? Uma tela bem simples e bem prática. Perceba aqui, nos últimos 5 dias, o fundo ele se valorizou aproximadamente 7,7%. Que sim, é uma valorização expressiva para o mercado de fundos imobiliários e para o fundo também como um todo, né? É uma coisa que tem que ser bem ponderada aqui junto com vocês. Esse gráfico aqui, é um gráfico do Google mesmo, tá? Só coloquei o código de negociação aqui e encontrei no Google aqui o HCTR11. Uma dica que eu passo para vocês, inclusive, vocês podem estar utilizando aqui, ó, esse site Google Finance. Google Finanças. Aqui você coloca o código de negociação, coloca aqui o fundo, compara ali, compara cá, só que tem um ponto que é bem importante ser ponderado. Aqui ele só contabiliza aqui para vocês a cotação histórica, tá? A cotação do fundo. Então, não é calculado aqui, infelizmente, o retorno do fundo, tá? A rentabilidade do fundo. Por quê? Porque a rentabilidade de um fundo imobiliário é a variação da cota somada à distribuição de rendimentos. E aqui não entra no cálculo a distribuição de rendimentos. Por isso que eu digo para vocês, é importante você saber a fonte que você está buscando ali, suas informações ali, seus fundos imobiliários. Aqui só mostra a cotação histórica. Só que sim, turma, eu só quero mostrar para vocês aqui, de fato, a cotação histórica do fundo nesses últimos 5 dias, que realmente mostrou uma valorização expressiva no fundo. Mas vamos voltar aqui. No Google Finanças, como eu trouxe para vocês, peguei o gráfico dos últimos 5 dias. Vamos lá, vamos entender aqui um pouco o comportamento do fundo. No dia 4 de julho, que foi quinta-feira, o fundo estava ali travado nos R$ 28, R$ 29 reais. Dia 5 de julho, sexta-feira, estava sendo negociado ali a R$ 28, R$ 29 reais. Do nada, você tem um salto aqui para 30, 31, cara, 32, chegou quase que 33 aqui, quase, mas não foi. Mas isso é uma valorização muito expressiva, turma. Perceba que eu estou falando de uma valorização, presta atenção aqui, ó, de 11%, 10%, 12%, 13%, 14%, 15%. Cara, uma valorização expressiva para o fundo imobiliário como um todo e principalmente para o caso do HCTR11 aí, que muitos de vocês devem saber ou não, mas eu vou comentar sobre problemas históricos do fundo, né? Então, isso aqui trouxe uma série de questionamentos para os investidores, se vale a pena investir, se é a volta do HCTR11, se é a melhor oportunidade de investimento. E bom, o mais importante nesse primeiro momento é você, investidor, buscar entender o porquê que aconteceu essa valorização. Esse é o primeiro ponto. É o que eu sempre digo, o investidor de fundos imobiliários ele tem que ser um investigador. Ele sempre tem que estar se questionando ali o porquê que aconteceu esse movimento. E aí, você começa a ver sinais e é muito claro o porquê que aconteceu esse movimento. Aqui no dia 5 de julho, que foi sexta-feira, foi o dia da Datacom, a data base de rendimentos do HCTR11, que ele anunciou realmente o seu rendimento. E o anúncio de rendimento, ele veio de fato ali acima das expectativas do fundo. O fundo que vinha pagando 30, 32 centavos por cota, anunciou 53 centavos por cota, né? Tanto que, se você olhar de forma bem prática aqui, eu estou falando de um dividend yield que estava próximo ali a 1%, 1,07%, que foi para 1,77%. Muito provavelmente, inclusive, o HCTR11 vai ser o fundo que, nesse mês agora de julho, vai pagar o maior dividend yield do mercado de fundos imobiliários. Só que é muito importante você entender que dividend yield é ali uma conta entre a cota e o rendimento. Então, por isso que você tem que entender, esse rendimento aqui, ele foi acima do que ele vinha pagando, mas o comparativo é com a cotação que está lá embaixo. Por isso que o dividend yield foi alto. Então, por isso que sempre, quase sempre, né, pode ser uma casca de banana, você olhar apenas para o dividend yield de um fundo imobiliário. Obviamente, quem olha para o dividend yield do HCTR11 e fala que, ó, cara, o fundo vem pagando 13% aí nos últimos 12 meses. Até parece ser uma oportunidade de investimento, mas, cara, cuidado, não caia nessa cilada, tá? Você tem que saber olhar realmente e acompanhar o fundo imobiliário da maneira correta. Então foi o seguinte, o fundo, na minha visão, na minha opinião, ele se valorizou de forma bem clara por conta dessa distribuição de rendimentos. Se o fundo vinha pagando 30 centavos por cota, tanto que ele anunciou aqui, ó, a gente consegue olhar o gráfico histórico. Em janeiro ele pagou 0,35, fevereiro ele pagou 0,34, aí em março ele deu um respaldo ali 0,38, abril 0,32. Maio, 0,38, mas ele voltou aqui para 0,32
Aí, do nada, ele pagou bem acima do que ele vinha pagando, 0,53 por cota. Obviamente, isso chamou a atenção no mercado, né? E isso trouxe ali um movimento, né, de valorização, trouxe um movimento ali de pressão compradora. Porque é o que eu sempre digo, tá? Imagina que tem um fundo imobiliário que ele está pagando 0,32 por cota e ele paga mais. Naturalmente, vai ter uma maior pressão compradora pelo fundo, turma. Isso, na grande realidade, é o mercado de fundos imobiliários. Felizmente ou infelizmente é isso. O termômetro do mercado de fundos imobiliários chama-se renda. Se um fundo ele paga mais renda do que ele vinha pagando, vai ter sim, infelizmente ou felizmente, uma maior pressão compradora. E se o fundo imobiliário, se o HCTR ele anunciasse 0,20 por cota, 0,20 por cota, meu amigo, ia chegar na segunda-feira ali e ter uma maior pressão vendedora. Esse é o mercado de fundos imobiliários. Esse é o mercado de fundos imobiliários. O termômetro do mercado é renda. Se o fundo paga mais do que ele vinha pagando, vai ter uma maior pressão compradora. Se o fundo paga menos do que ele vinha pagando, vai ter uma maior pressão vendedora. Fato, tá? Agora, o principal ponto é, por que ele pagou isso? A pergunta é essa. Assim, para a gente saber de forma bem mais concreta, bem mais assertiva, é muito importante, muito necessário ter a divulgação ali do próximo relatório gerencial, para entender de fato ali como é que foi a composição desse resultado. Só que uma coisa que tem que ser ponderada é o seguinte. Nesse dia 5/7, foi o fechamento de semestre ali do HCTR11. E os investidores eles precisam lembrar que o fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos lucros durante esse período é o semestre. Então, se o HCTR11 ele tinha alguns lucros acumulados ali dentro do fundo do HCTR11, ele obrigatoriamente teve que distribuir isso. E tanto que ele anunciou um rendimento um pouco maior de 0,53 por cota, que foi um dividend yield de 1,77%. Então, na minha visão, na minha opinião, a justificativa dessa valorização aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, é essa. É essa. É um rendimento maior do que ele vinha anunciando. E aí a turma aqui, o que ela acha já? Pô, é agora? Será que é uma excelente oportunidade? Agora o HCTR vai, agora o HCTR de fato vai voltar. Mas, cara, assim... o fundo hoje, só pra vocês terem noção, ó, o fundo hoje, o dia que eu tô gravando aqui, tá caindo aqui já quase que 5, 6%, né? Uma queda também expressiva aqui. Então perceba que o HCTR11 como um todo, ele de fato tem uma volatilidade muito grande no mercado de fundos imobiliários. E na grande realidade, os investidores desse fundo estão amargando grandes prejuízos. Dá uma olhada no último ano do HCTR11, vem caindo 46%. Dá uma olhada aqui nos últimos 5 anos do HCTR11. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu botar aqui o máximo. Acho que vai aqui, ó. Peguei desde o máximo, mas vamos lá. Aqui desde 2019, o fundo negociando a 100, 110 reais, chegou a 140, 160, enfim. Mas se você olha aqui, ó, de 2022 para cá, o fundo já chegou a 130, 140, 160, turma. Realmente, preços insustentáveis no mercado de fundos imobiliários, muito, muito, muito acima do valor patrimonial, quase 30, 40% acima do valor patrimonial. Mas se vocês derem uma olhada aqui, ó, o valor patrimonial do fundo, ó, só para vocês terem noção, o valor patrimonial do fundo é 113 reais, tá? Eram 118, 120, mais 113 reais. Ó, daqui de 2022 para cá, o HCTR ele caiu 73%, tá? Então, os investidores do HCTR11, infelizmente, eles amargaram grandes prejuízos. E na grande realidade, isso daqui, essa movimentação, ela não foi surpresa no mercado de fundos imobiliários. O HCTR11, ele de fato tinha operações muito complicadas. Ele tinha um conflito de interesse muito claro ali, porque ele tinha operações tanto na dívida, né, dando dinheiro ali para o mercado, ou seja, emprestando dinheiro ali para o mercado como um todo, tanto no equity, né, que a gente fala que é o desenvolvimento imobiliário. Então ele tinha um conflito de interesse, que ele estava na dívida e no equity, na mesma operação. Então se desse algum tipo de problema na operação, ele ia perder alguma ponta, ou ele ia perder na dívida, ou ele ia perder no desenvolvimento. Então, uma série de conflitos de interesse nesse sentido. Ele tinha uma concentração de operações muito grande ali, em operações que eram altamente arriscadas. Ele tinha ali operações de multipropriedade que são sim, né? Ele tinha exposição ao segmento também de multipropriedades, que é sim um segmento altamente arriscado, altamente arrojado. Ele tinha esse conflito de interesse e também tinha uma gestão que estava fazendo um trabalho ali um pouco duvidoso no sentido de se estava realmente fazendo um trabalho pró-cotista. Tanto que tinha uma concentração muito grande de algumas operações que, na minha visão, não faziam o menor sentido e era um fundo grande. Então, assim, o HCTR11 sempre foi um fundo high yield que buscou, de fato, operações altamente arrojadas, altamente arriscadas. Isso já é um ponto, tá? Só que ainda assim, você tinha conflito de interesse em operações, você tinha concentração em ativos, uma gestão que era duvidoso ali, um trabalho que era pró-cotista ou não, se fazia realmente um trabalho muito bem aderente, um trabalho muito bem alinhado com o cotista. Então, isso daqui não foi nenhum tipo de surpresa
para o mercado de fundos imobiliários. Obviamente para aqueles investidores que estavam acompanhando, que estavam ali visualizando, que estavam realmente estudando os fundamentos do mercado de fundos imobiliários. Só que muitos investidores acabaram investindo em fundos como esse, por quê? Estava pagando dividend yield aqui de 15, 18, 20%. Estava pagando R$1, R$1,50, R$2, R$2,50, R$2,70 por cota. Isso aqui, obviamente, não era sustentável. Ele estava pagando inflação, que na época ele estava totalmente descontrolada. Só que as operações eram altamente arriscadas e uma hora ia acontecer uma coisa como aconteceu. Então, assim, na minha visão, o HCTR11, ele realmente se valorizou de forma expressiva por conta, nesse curto prazo, né? Por conta desse termômetro no mercado de fundos imobiliários que é a renda. Só que quando você olha na prática para o fundo, na minha visão, não é um bom investimento. Né? Isso eu falei para vocês aqui já alguns pontos, alguns detalhes, mas uma coisa que eu quero lembrar para todos vocês é o seguinte: quando você entra no mercado de fundos imobiliários, você está buscando se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber uma renda passiva mensal, com tranquilidade e segurança. Quando você vem para o mercado de fundos imobiliários, é para você se tornar sócio de um mercado, de um galpão logístico, de um shopping e receber sua renda tranquilamente, para daqui a 5, 10, 15, 20 anos você se aposentar e não ter nenhum tipo de problema. Então, quando eu olho para fundos arriscados e arrojados, eles não fazem o menor sentido dentro de uma carteira de investidor. Uma carteira que preze por segurança, rentabilidade e renda passiva mensal. Então, na minha visão, o HCTR11 ele continua sendo um péssimo investimento. Por quê? Realizar um bom investimento é comprar um ativo de qualidade e pagar o preço certo. E hoje a gente não tem clareza do valor do preço do HCTR11. Aquele valor patrimonial que eu trouxe para vocês de R$113, será que é isso mesmo? Será que é esse valor mesmo? Cara, a gente não tem certeza sobre isso. Por quê? Porque a gestão não consegue se comunicar, ter transparência e falar sobre as operações do fundo. Então, assim, na minha visão, continua sendo um péssimo investimento porque a gente não tem clareza sobre o preço e não é um ativo de qualidade. Tem operações ali conflitantes, tem concentração de ativos, tem operações que estão inadimplentes, tem uma gestão que não se comunica bem, não traz transparência das informações. Então, você acha que eu vou colocar o meu dinheiro em um ativo como esse? Vou colocar o meu dinheiro em risco? Como eu falei com vocês, investir no mercado de fundos imobiliários é para buscar tranquilidade e segurança e não comprar dor de cabeça. Então, esse é meu conselho para vocês aqui do fundo. Ele subiu recentemente realmente por uma questão ali de rendimento. É o termômetro no mercado de fundos imobiliários, é a renda. Agora a gente tem que acompanhar de fato para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, para olhar de fato a capacidade de gerar renda do fundo, mas nunca se esqueçam. Investir em fundos imobiliários, tranquilidade, segurança e renda passiva mensal. Espero que vocês tenham curtido do vídeo. O intuito foi de fato mostrar para vocês ali o porquê, a justificativa de fato de uma valorização do HCTR11 e do porquê, na minha visão, continua sendo um péssimo investimento. Se você gostou do vídeo, deixa o like por aqui. Se você gosta de fundos imobiliários, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.